segundo Crônicas, capítulo 33, estamos vendo a história de Manassés, rei de Judá, filho de Ezequias e descendente de Davi. Tinha Manassés 12 anos de idade, um garoto, uma criança, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Então teve um reinado longo. Mas não é porque a pessoa está reinando que ela está bem com Deus. Verdade. A pessoa está bem financeiramente, está até bem de saúde. Olha, fui ao médico, agora todos os exames estão tudo nos trinques, diz o outro, está tudo jóia. Mas não está bem com Deus. Você vai, do decorrer da mensagem, você vai entender. Por que ele fazia, pastor, aqui assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor? O que ele fazia? Conforme as abominações dos gentios. No caso deles, gentios eram pessoas fora da igreja, fora de Israel. No nosso caso, são pessoas fora da igreja. Que eles fazem coisa que nós não devemos de fazer. O Senhor Jesus, ele mostrou lá em João capítulo 17, versículo 14. Veja comigo. O que diz lá? Teres a tua palavra e o mundo os odiou. Quando nós passamos a seguir a palavra de Deus, até amigos acabam nos odiando. Até pessoas, entenda bem, que estão sempre na igreja, que são até da igreja, mas quando nós passamos a seguir realmente a palavra, essas pessoas passam a nos odiar. Eu vou sair dali, eu volto, já volta para daqui a pouco, 17, 14, já, tá bom? Vamos para Mateus 10, 36. Diz assim: e assim os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. Ali dentro da nossa casa, irmão. Porque nós passamos a seguir a Jesus, nós passamos a andar com Jesus, né? E às vezes eles começam a ficar com bronca. Voltou lá para o João, que eu falei? Então, deles a tua palavra os mundos, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, nós não somos do mundo. Tem práticas que as pessoas fazem fora da igreja que o cristão não deve ter. Às vezes, festas que eles realizam, né? Que nós não devemos ver agora o carnaval. O carnaval já está falando, é festa da carne. Até eles mesmos falaram, vou botar certo, o carnaval é do diabo lá, né? Falaram. Mas aí a pessoa fala, não, mas é gospel, carnaval gospel. Um amigo falou, tudo agora querem botar gospel no véu para dizer que é santo. Não, meu irmão. Cuidado, porque vai ter o inferno gospel também. Não podemos, não estou querendo fazer alusão a ninguém, nem julgar ninguém, mas abrindo seus olhos. Tem práticas que eles têm lá fora, em todas, até práticas comerciais, práticas religiosas, entenda bem, que nós cristãos não devemos de ter. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele escreveu. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós não temos que viver conforme o mundo. Nós nos renovamos o nosso entendimento, como? Pelo entendimento que vem na palavra de Deus, que vem pela palavra de Deus. Então o Manassés assumiu o reino, entenda bem, assumiu, e começou a fazer o que lá fora as pessoas faziam normalmente, faziam de uma maneira, quer dizer, como que não deve ser. Eu já dei um toque para um amigo aqui, mas cadê o Pedro? Pedro, não é Pedro? Pedro, esqueci o nome do outro, Pedro, acho que já foi embora já. Aí diz assim, e continuando aqui assim na mensagem, ele diz, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Quando o pai dele assumiu o reino, o pai dele tirou toda a idolatria do reino, ele trouxe toda a idolatria de volta. E ele levantou altares a Balins, pequenos ídolos, e fez bosques e prostou-se diante deles. Tem um bichinho aqui que veio para Pedro Bá hoje, né? Mensageiro do mal aí, tirando a paz aqui. Aí assim, porque tornou a edificar os altos que esse aqui é seu pai, e prostou diante de todo o exército dos céus, fez altar, irmão, para tudo quanto é estrela, para tudo quanto é, para a lua, para o sol, para tudo ele foi fazendo. E levantou altares a Balins e levantou todo o exército dos céus e os serviu. 4. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém está o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Olha que loucura! Ele fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom,
e usou de adivinhações, de agouro, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimos mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Ele chegou ao cúmulo de sacrificar seus filhos, que era um costume pagão, satânico, diabólico, de queimar criança. E ele fazia isso. Mas por quê? Porque ele queria ser agradável, entenda bem, a todos, aos idólatras, aos feiticeiros, às nações ao redor dele, e ele foi desprezando a palavra de Deus. Para pular um pouquinho, para não ler muito, versículo 9. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram o quê, pessoal? Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ah, irmão, isso é para mim e para você. O que? Cuidado. No Salmo 42, versículo 7, o salmista diz assim, Salmo 42, 7, um abismo chama o outro abismo. Um abismo chama o outro abismo. Um pecado chama o outro pecado. Um erro chama o outro erro. Uma prática pecaminosa chama a outra. Ele foi se afastando tanto, que ele acabou fazendo pior do que as outras nações. Muita gente está fazendo. A pessoa vai se afastando e está fazendo. Coisa que a pessoa, não é possível que aquela pessoa de uma igreja, às vezes pregador, porque abandona, vai abandonando, vai se afastando e acaba fazendo essa loucura. Mas tem mais. E diz assim, e versículo 10, e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Porque quando uma pessoa está reinando, ele acha que Deus aprova tudo que ele está fazendo. Verdade. Acabei de vir do médico, agora meus exames estão todos jóias. Calma. Um pastor falou uma coisa séria. Usado não é aprovado. Eu posso até ser usado por Deus. Muito. Você pode ser usado, usada. Mas não quer dizer que Deus aprova seus erros. Aprova os seus pecados. E tem gente que confunde as coisas. Quer dizer, a pessoa ela acha que o que ela está fazendo não é problema algum. O que ela está fazendo não é nada demais. Chega até a dizer mais ou menos assim, olha aí, do jeito que eu sou, Deus me abençoa. Do jeito que eu sou, Deus me usa. Veja o pessoal cometendo tipo de pecados horríveis. Não é que tem pecado que não é, mas tipo de pecados abomináveis mesmo. Mas não, mas estou prosperando. Não fica escandalizado. Não quero que você pense em ninguém, nem eu estou fazendo alusão a ninguém. Isso inclui todos. O quê? Até a igreja. Minha igreja, como é que está? Olha quanta gente. Olha quantas pessoas. Claro que Deus está comigo. Às vezes não. Ele achar, Deus falou com ele, não interessa não é comigo isso, não é comigo. A Bíblia diz, sabe o quê? Provérbios 13, 13, olha o que diz, 13, 13. O que despreza a palavra, perecerá. Mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é desprezar a palavra? Não despreza. Irmão, lá não perecerá. Mais ainda, Provérbios 26, 2. Olha o que diz. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, vamos lá? Assim a maldição sem causa não virá. Veio, a maldição vem, irmão. Vem. E a Manassés achou que não viria. Nós também achamos que não. Até que surge uma luta. Até que surge uma batalha. E surgiu para ele, diz o versículo seguinte, e pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, é que Deus trouxe, quer dizer, Deus permitiu que isso acontecesse. Veio, e que quando o inimigo ele vem para quê, pessoal? Matar, roubar e destruir. E diz assim, pelo que veio os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, que coisa! E o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Amigo, olha o que diz o livro de Números, capítulo 32, versículo 23. Veja comigo, diz, e se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor. Porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Eu gosto da tradução que diz assim, o vosso pecado vos achará. Vai chegar. E quando vem o pecado, quer dizer, aí vem a maldição. Não tem. Se eu cometi o pecado, se você cometeu, esse pecado tem que ser confessado para ser apagado. Não é certo? Antes de você aceitar Jesus, quando aceita Jesus, você se torna o quê?
nova criatura. Mas a pessoa errou, depois, com a sua caminhada com Cristo, ele tem que pedir perdão a Deus e a quem ele ofendeu. Se não aparecer, esse pecado vai aparecer. Se aparecer antes, quando é que aparece antes? Quando você vê que está sendo, entenda bem, não está sendo abençoado, você não consegue resposta, que você sente que tem coisa errada, você sente que tem coisa realmente que não está certinha na sua vida. Meu Deus, o que eu fiz? Onde eu amarrei o meu bode? Já ouviu alguém falar? Você tem que ver. Chegou a hora. Então a pessoa se examina e ela nota que está errada. Ela tem que notar, o pecado encontrou. Claro, por favor, não estou dizendo que você andando com Cristo, você não possa ter lutas, você não possa ter adversidade, mas você não perde a paz. Você pode estar numa luta, vamos dizer, um exemplo, com uma doença. Não, mas Deus está tomando conta, Deus está agindo. Você pode estar passando uma luta no casamento com o marido ou com a mulher, Deus está no controle. Com o filho, está falando, mas eu sei que o seu filho, sua filha, realmente eu tenho um filho que dá uma luta, mas Deus está no controle, ele é do Senhor, eu estou orando por ele. Mas você não perde a paz, você não fica preso, quer dizer, deprimido, angustiado, apavorado, não, você não fica preso. Manassés estava preso, nas mãos do inimigo, estava preso nas mãos do inimigo. Por quê? Porque ele estava separado de Deus, e o inimigo então chegou até ele. Aí diz o versículo seguinte, diz, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus. Já ouviu alguém falar assim, caiu a ficha? Eu tenho um Deus, você tem um Deus, nós temos um Deus. Quem é o seu Deus? Irmão, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele é misericordioso, ele é bondoso. A Bíblia diz que ele perdoa o quê? Todas as nossas iniquidades. Salmo 103, 3, ele diz assim, 103, 3, Salmo 103, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Porque se quando ele perdoa, o missionário R. Soares diz, com perdão vem a cura, vem o milagre. Vem o milagre de Deus. Vem o agir de Deus. Ele teve que orar. Ora, você pode errar comigo, eu perdi a paciência, já te perdoei várias vezes. Eu posso errar com você, você perder a paciência, já te perdoei várias vezes. O marido com a mulher, a mulher com o marido, o pai com o filho, irmão com o irmão, amigo com o amigo. Mas Deus não. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Ele disse, 70 vezes 7. Um dia só, 490 vezes. E Deus é muito mais. Agora, é claro, depois da morte vem o juízo. Ele perdoa você até quando? Até a hora da morte. Agora, ninguém sabe o dia que vai morrer. Os antigos já diziam, para morrer basta estar vivo. Não entra nessa. Não espere. Se examine, veja. Não espere você ir para a Babilônia. Não espere você perder a paz, não perder a família, perder a alegria de viver, perder até a vontade de viver. Por quê? Porque está angustiado. Ele não, quando ele ficou angustiado, ele se lembrou, tem um Deus, e você tem um Deus também. Um Deus que é misericordioso. E mais, você diz, mas pastor Jaime, eu não sinto condenação de pecado, já até falei com Deus, você tem alguma coisa e me perdoa. Aí nós esquecemos que esse Deus faz o impossível se tornar possível. Esse Deus que perdoa pecados, é Ele que faz o impossível se tornar possível. É Ele que faz na nossa vida mais do que pedimos ou pensamos. Que a Bíblia diz no livro de Isaías 43, 13, agindo eu, quem impedirá? Não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem trabalho feito, não tem coisa mandada, não tem legião de demônios, de guias, de entidades, pode vir uma legião toda, não tem terreiro forte, que não tem. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, irmão. Demônio é forte lá na macumba, no carnaval, no inferno, lá na igreja de Cristo, ele está de joelhos se manifestar. O nome de Jesus tem poder. É esse Deus que nós temos. E Manassés entendeu, então ele orou ao seu Deus e humilhou-se muito perante Deus de seus pais. Ele não era só o Deus dele, era dos seus pais também. Ele sabia o que Davi tinha feito, estava escrito nos Salmos de Israel, e ele já tinha lá os Salmos, ele já tinha os livros, entende? Já tinha o registro. Ele sabia o que tinha acontecido com Davi, mas sabia da misericórdia de Deus. Davi alcançou misericórdia, se tornou o maior rei de Israel, referência para todo Israel. Por quê? Porque ele conheceu o amor de Deus, a misericórdia. Então ele orou ao Deus de misericórdia, ao Deus misericordioso. Ele foi clamar a misericórdia de Deus dos seus pais. Mas repare que eu gosto de falar, se ele errou muito, ele também se humilhou muito. Às vezes você não erra muito, mas não se humilha nada.
Pelo contrário, até falando, Deus, você não está vendo que eu estou sofrendo? Deus, eu tenho uns erros, né? Tem gente que acha que o erro dele é até pequeno. Não existe para Deus pecadinho ou pecadão. Né? Errou, tem que se humilhar. Deus, eu não agi como homem de Deus. Deus, eu estava nervoso, eu estava agitado. Eu falei sem pensar. Eu falei com estupidez, com grosseria. Às vezes tem que entender que você não tem tratado bem a família. Às vezes tratamos bem as pessoas da rua, mas de cá somos lordes na rua, somos cavalos em casa. Né? Temos que verificar isso. E às vezes tem gente que é uma amável, assim, mas eu não entendo, ele é tão boazinho, ele é tão bonzinho. O pessoal brinca e costuma dizer assim, é um anjo na igreja, é um capeta em casa. É um anjo no púlpito da igreja, aquele pastor é uma bênção, glória a Deus, é o anjo do Senhor, mas em casa é um demônio. Não pode, tem que se humilhar diante de Deus. E se humilhar mesmo. O profeta Oséias, chamado profeta menor, lá no livro, no capítulo 14, ele fala algo muito profundo. Olha o que diz: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Veja o 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Daremos com bezerro o sacrifício do nosso lar. Fala a verdade com Deus. Deus, tira de mim essa mágoa que eu tenho, esse ódio que eu tenho, ou esse temperamento, esse nervosismo, esse descontrole que eu tenho, que eu me irrito na minha casa. A minha mulher me irrita, o meu marido me irrita, mas ele é uma pessoa com quem você um dia disse que era até que a morte o separe. É um demônio que está fazendo isso. É o meu filho, que você se irrita. O filho de você até acha bonitinho, quando é o seu filho você quer tacar a mão. Tem que verificar, nós temos que acordar. Ou então, Deus, eu não tenho orado, eu não tenho buscado a tua, eu nem tenho conversado contigo, verdade. Uma senhora participou da nossa vigília. E ela disse, pastor Jaime, muito obrigado, eu precisava de orar. Eu estava precisando de buscar Deus, de querer Deus. Mas eu notei uma coisa, como é que eu preciso de me enganar? Que a gente tem hora que a gente se sentia desconfortado, que é que não estamos muito bem. O missionário contou no sábado, não sei se você viu algum culto com o missionário sábado. E ele falou assim, quando você fica na poltrona assim, assistindo o culto, você não está bem não. A minha mãe fala assim, parece que está com bicho carpinteiro, irmão. Não para, não tem onde, o outro fica tique-tique nervoso. Mas aí, rapaz, se você conversar com uma autoridade e falar assim, não estou dizendo que se a pessoa tem problema, deve levantar mesmo e ir, que aqui nós estamos em liberdade para isso, né? Mas se você for conversar com uma autoridade, duvida que você está no meio da audiência com a autoridade e fala assim, posso ir no banheiro um pouquinho? Você ficaria até o final, você se aperta, segura, irmão, ou não dá nem vontade. Mas, a casa de Deus, tem pessoa que, tudo bem, por favor, você tem que ir mesmo. Eu só tomo um remédio, né? Tomo um diurético, por exemplo, só tem que ir, não é? E aqui nós temos liberdade. Você não está diante de uma autoridade para ficar zangado, não. Você pode levantar, quem tiver necessidade de ir, entenda bem. Mas tomando aquela pessoa que não é. Já viu aquele negócio? Quando a pessoa está com vontade de ela levanta aqui e já está direto para ir para o banheiro, né? Mas chega lá fora, bate um papo, conversa. Não, você queria sair do ambiente. Você não se sentiu muito bem, você se sente melhor lá fora. Para com isso. Repito, por necessidade, por favor, vá. Né? Vai e faça o necessidade. Estou falando daquela pessoa, você tem que se examinar. Se você não quer sair da pregação, no meio da mensagem, tem que tomar cuidado. Então, voltando, ele então se humilhou e falou, orou-se e humilhou-se muito e fez oração. E Deus se aplacou para com ele. Deus é misericordioso. E ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Meu irmão, Deus está pronto para restituir qualquer coisa. Você perdeu o seu marido, a sua mulher, o seu filho, entenda bem, porque perdeu, que eu digo que não é morreu não, perdeu para as drogas, perdeu para o perdeu para um adultério, perdeu, pode ter certeza que Deus está pronto para mudar a história. Agora você tem que chegar diante de Deus, abrir o coração diante dele, rasgar o coração diante dele. E voltando ao início da mensagem, cuidado com as práticas dos gentios. Tem muitas coisas que eles fazem que acham que é normal, para o cristão não, até mesmo na vida conjugal. O leito é sem mácula, linguagem alta dá para entender. Natureza é natureza, não é outro jeito que você tem que fazer, tem que viver desse jeito.
Vai funcionar. Você tem que acordar para isso. Aí você vai ver a glória de Deus, vai ver o poder de Deus agindo. Então, Deus, se eu tenho feito alguma coisa que o gentio faz, que é espiritual de fora, eu não vou fazer. E vai funcionar.